Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo este mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra os embustes e ciladas do demônio. Subjuga-vos Deus, tantemente vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, a esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Chagas abertas, corações feridos, sangue de Cristo está entre nós o perigo. Chagas abertas, corações feridos, sangue de Cristo está entre nós o perigo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram e não esperam e não vos amo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram e não esperam e não vos amam. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira de Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs, é mal que tu me oferece, bebe tu mesmo teu veneno. Amém. Então, meus irmãos, com muita alegria, né, que a gente está mais uma vez aqui para partilhar a palavra do Senhor, né? A gente está aí nesse congresso, né, a quarta semana que a gente está falando aí do kit de santidade, né? É o Congresso Santidade Acutis, que foi desenvolvido em cima da própria catequese que o Carlos preparava, né, para as crianças, né? Não sei se todos sabem, mas o Carlos foi catequista. E é nessa moção aí que a gente está se aprofundando, né? Porque todos nós que estamos aqui desejamos não só saber mais sobre o Carlos Acutis, mas de fato viver essa espiritualidade, uma espiritualidade que é acessível a todos, né? É acessível a mim, é acessível a você. E nós estamos aqui não só para achar a foto do Carlos bonitinha, né? Falando nisso, ele está até aqui hoje na minha camisa. Mas se entender o que é essa espiritualidade, o ser santo no cotidiano, né? Sem precisar de escalar montanhas, né? De mudar para um convento, né? A gente pode ser santo nessa realidade, e dentro dessa realidade que a gente vai trabalhar, né? Né, todos os dias desse congresso. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante, né? Um tema que a gente vai falar sobre as Sagradas Escrituras, né? Não sei se você tem a sua Bíblia aí, mas se você não tem, você deveria comprar, né? A gente tem coragem de pagar 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil reais no celular, mas não temos coragem de comprar uma Bíblia que custa 25 reais. Essa aqui custou um pouco mais cara que a de Jerusalém, mas não passou de 50. Né? Mas aqui a gente não está discutindo o preço de Bíblia. Às vezes você não tem dinheiro para comprar a Bíblia, né? Mas você tem dinheiro para... Você pode baixar, né? Você pode baixar ela no seu celular. Então, assim, não tem desculpa, tá, gente? Não vamos... Né? Às vezes a gente fala desculpas verdadeiras para a gente. Não, mas a gente não pode esquecer que Deus sempre está enxergando. Né? Qual que é a prioridade? Será que ter uma Bíblia na minha casa é algo secundário? Né? No fato não é só ter a Bíblia, é ler a Bíblia também, que é o principal propósito que a gente vai falar essa noite. Que é entender as Sagradas Escrituras, né? O Carlos propunha pílulas, né? Que era ler uma passagem diariamente. Né? Eu vou propor, eu vou explicar
como eu entendi a Bíblia, que eu acho que é um método bacana, que eu acho que vocês também podem, pouco a pouco, também estar lendo a Bíblia toda, né? Não é impossível. Eu gostaria que vocês pegassem as suas Sagradas Escrituras e abrissem lá no livro de Ezequiel, capítulo 3, Ezequiel. Vamos lá. Ezequiel, ele está depois de Jeremias, tá, gente? Depois aí do livro das... Deixa eu ver aqui. É o livro das Lamentações. Aí vem o Ezequiel. Ezequiel 3, versículos de 1 a 3. Ezequiel 3... Tô parecendo aquele gravador, né? Ezequiel 3, Ezequiel 3, versículos de 1 a 3. Amém ou misericórdia? Eu não estou ouvindo a voz de vocês, mas eu creio que é amém. Então vamos lá. Então disse-me, filho do homem, come o que tens diante de ti. Come este rolo e vai falar com a casa de Israel. Abri a boca e ele me deu o rolo para comer. Em seguida, disse-me o filho do homem, ingere este rolo que eu estou te dando, e sacia com ele. Eu o comi, na boca parece-me doce como mel. Só para vocês entenderem, né? Essas aqui são as palavras do Senhor. Dá um beijo bem forte aí na sua Bíblia, né? Isso aqui é o maior testamento que o Senhor nos deixou. Isso aqui é a maior herança, né? Uma das maiores heranças, né? Porque a gente também tem o Espírito Santo, que é algo que o Senhor deixou de forma especial. Aqui tem um comentário na minha Bíblia que fala que nesse momento é um serafim que tocara a boca de Isaías, o próprio Javé, a de Jeremias, e pusera as suas palavras na boca do profeta. Ezequiel exprime esta última ideia ainda com mais realismo. Então, pessoal, quando a gente pega a palavra de Deus, a gente está entrando em contato íntimo, porque isso aqui foi ditado pelo próprio Deus. Deus, ele foi o principal articulador de toda a Bíblia. Ele quis que todos nós tivéssemos acesso. Eu fico até pensando, gente, né? Eu não sei se vocês concordam, mas eu acho muito elegante aquele pessoal evangélico que anda com a Bíblia, né? Que parece que é coisa de crente, mas nós católicos, nós somos crentes. Se alguém te falasse, nossa, é crente, você é crente. A gente crê em Deus, né? A gente crê em Deus. E se eu creio em Deus, eu tenho que crer na palavra de Deus, né? E nós católicos, muitas das vezes a gente é tido como chacota, porque a gente não conhece. Muitas das vezes você vai pensar que Corinthians é um time de futebol, mas é uma carta de São Paulo, entendeu? E o profeta Oséias já nos alertava sobre isso. O meu povo perece por falta de conhecimento. E é onde que entra todo esse contexto, entra Carla Kutz, onde que entra isso tudo. O Carlo, uma vez que ele recebeu o pão eucarístico, uma vez que ele teve o primeiro contato com a Eucaristia, a vida dele nunca mais foi a mesma. E uma vez que você recebe, eu creio que ali ele foi batizado no Espírito Santo, né? Ele, mesmo garoto ali, Deus quis usar aquele Deus ele não tem idade, né? Às vezes é muito cedo, às vezes é mais velho. Abraão foi com a idade mais avançada, mas o Carla Kutz foi escolhido ali com seus 7 anos. A partir do momento que ele teve o contato ali com a Eucaristia, a vida daquele menino nunca mais foi a mesma. E um dos pilares da fé do Carlo foi as Sagradas Escrituras. Foi ali que ele falou assim, não é aqui que eu tenho que conduzir minha vida, é aqui. E nesse leme foi aonde que ele começou a se aprofundar. Foi o primeiro conhecer Deus, porque a gente não ama aquilo que a gente não conhece. Se você, por exemplo, começa, né, a gostar de uma pessoa, mas se você não se aprofunda, como é que você vai gostar dela? E o mundo, ele sempre quer nos levar para relações superficiais. Ou seja, eu não me aprofundo em nada.
né? Por isso que existe muito o tal do ficar. As pessoas vão ficando uma com a outra e tipo assim, troca de namorado igual, me desculpe o termo da palavra, mas igual troca de peça íntima, né? Troca de sunga, troca de calcinha, me desculpe, mas é isso que acontece no mundo. E na fé não é diferente. E aí existe uma influência espiritual por trás disso. Na carta de Efésios, capítulo 6, versículo de 10 a 20, fala que não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes desse mundo tenebroso. Muitas das vezes a gente quer ser de Deus, mas existe uma estrutura maléfica, maligna no ar que nos impede. Os príncipes desse mundo tenebroso. Mas aí você vai me falar, não, então aí já está, né, já tá tranquilo, né, como a gente sofre. Não, mas a gente tem que insistir. A gente é filho de Deus. A gente somos herdeiros. O mesmo sangue que corre nas veias de Jesus é o mesmo que corre nas nossas veias. A gente é descendente de Jesus. A gente não é órfão. A gente tem uma mãe, Nossa Senhora. Então a gente tem toda uma estrutura, vocês vão de convir comigo, a gente tem toda uma estrutura favorável para fazer a vontade de Deus. A gente tem toda uma estrutura para aprofundar. Porque não adianta nada de repente eu ir lá na missa, se eu chego de repente só no horário da comunhão, ali na hora da comunhão, se eu não chego para as leituras, como é que eu vou comungar? Porque são duas comunhões, gente. Eu comungo do pão da palavra e o pão eucarístico. Ambos têm a sua importância. Ambos têm a sua importância. E quando eu falo elegância desses nossos irmãos evangélicos, faz questão de andar com a Bíblia, porque eles têm orgulho. Agora, a Bíblia, muitas das vezes, na nossa casa, é para abrir no Salmo 22 e no Salmo 90, que o negócio está dando até poeira, dá fungo, ácaro, dá bactéria, sei lá. Mas fica ali que parece que a gente quer fazer tipo uma magia com a nossa fé. A gente quer fazer uma superstição. Como se o Salmo 90, a Bíblia estiver aberta no Salmo 90, né, vai cumprir tudo que está ali. Mas se eu não tiver fé, se eu não tiver em dia com Deus, você pode abrir em qual salmo que você quiser. Você pode espalhar uma folha de Bíblia em cada cômodo da sua casa que não vai adiantar. Porque a gente precisa de entender a palavra de Deus. Entender de fato o que Deus quer nos falar. Todos os dias, Deus quer nos falar alguma coisa diferente. Olha para você ver a riqueza da nossa igreja. Todo dia, se você for na missa, é um evangelho diferente. E em 3 anos, quem é de missa diária, ele lê a Bíblia toda. Né? Olha para você ver a importância que muitas das vezes a gente está ali. E assim, entender os contextos. E Deus vai mostrando, por exemplo, a gente está no tempo do advento. E muita gente se resume esse tempo só para falar que é Natal. Mas na verdade, o tempo que a gente também já está preparando para a segunda vinda de Jesus. Vai acontecer no mês de dezembro? Eu não sei. Mas que Jesus vai voltar uma segunda vez, ele vai. Em todo esse tempo que antecede, né, o Natal, que a igreja chama de Advento, é um tempo que a gente está se preparando. A gente está se preparando para a segunda vinda de Jesus. Tem um tempo comum. A igreja ela é muito rica, a liturgia dela. Em cada momento, ela tem um encaixe. Ela tem uma palavra para a nossa vida. E o porquê que o Carlos falava, ler uma palavra, um trecho da Bíblia diariamente, que ele ia nos ensinando que de certa forma, porque às vezes a gente quer fazer a gente acaba querendo fazer tudo e não acaba não fazer nada. A gente quer ver, às vezes, ler a Bíblia num final de semana. Não vai ter jeito, gente. Pelo menos com qualidade vocês não vão conseguir. A Bíblia é mais de 1000 páginas, né? Vou até conferir quantas páginas tem a minha aqui. Mas é muita. Aqui tem mais de 2000. Você não vai ler isso no final de semana. E eu vou dar o meu exemplo, que eu acho que talvez sirva para vocês, né? Meu início de caminhada, que eu fui profundamente ali inspirado pelo Espírito Santo, né? Fiquei doido, né? Brincava que eu era DDD, né? O doido de Deus. Que eu tive aquele impacto, aquela coisa que assim, você quer
Você quer converter todo mundo, né? E o Carlos, ele fazia isso, vocês sabiam, né? E eu achei muito interessante, até num apostolado que é irmão nosso aí, o cyber apóstolo Carlos Acutis, eles postando como o Carlos ele vivia o ordinário e ele vivia a santidade no ordinário. Porque essa espiritualidade, essa legião que a gente propõe, né, esse carisma que vocês também fazem parte, você que segue aqui, você também está bebendo dessa graça, você pode ter certeza disso. Você que está vendo essa live, você também está bebendo dessa fonte. Aqui a gente propõe a santidade no cotidiano, no normal. Você não vai parar trabalho, você não vai parar escola, você não vai parar nada. Mas em cada momento desse aí, você vai ter que arrumar um encaixe para Deus. Em algum momento do seu dia. E muitas das vezes é no nosso cansaço mesmo. A gente vai chegar lá no momento da oferta da missa, você não tem nada para dar para Deus, você não tem R$1, mas você tem o seu cansaço. Você está ali, você podia estar em casa dormindo, mas você está ali, ofertando aquela última gota, aquele último cansaço. E essa oferta é a mais agradável para Deus. Essa oferta, porque na própria palavra vai dizer, eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. E Deus, ele quer que a gente se aproxime dessa realidade, que é a palavra de Deus. Voltando, né, falando, que eu tinha começado a falar, o meu exemplo, né, qual que é o meu exemplo, se tratando de Sagradas Escrituras. Eu tive um impacto muito forte com Deus em 2012, e a primeira coisa que me veio foi de começar a ler a Bíblia, mas eu lia de maneira desordenada, eu gostava muito de ver salmo, mas assim, eu não tinha uma ordenação. E o padre um dia me falou o seguinte, olha, começa lendo pelo Atos dos Apóstolos, porque o Atos dos Apóstolos ele é muito familiar, ele é como a nossa igreja nesse tempo nosso. E eu comecei lendo o Atos dos Apóstolos, depois eu li o Novo Testamento todo. O que eu fazia? Eu li um capítulo de dia assim, na hora que eu levantava, eu lia um outro na hora do almoço e um antes de dormir. Então, ou seja, eu lia 3 capítulos da Bíblia por dia. 3. E nesse contexto eu não falhava nenhum dia. Podia ter, às vezes, tinha dia que não dava para ler na hora do almoço, mas todo dia sem interrupção. E eu te falo que eu li a Bíblia no meu celular. Minha primeira leitura foi no celular. Porque eu estava vivendo aquilo ali que Ezequiel, eu estava naquela vontade, naquela fome, né? A gente tem que ter fome de Deus, gente. Né? Eu queria comer aquele rolo, né? No meu caso eu ia comer o celular, né? Mas enfim. Mas eu queria beber mais, eu queria entender. E eu comecei pelo Novo Testamento, que é a linguagem mais entendível, né? E depois eu fui para o Antigo Testamento. Aí eu comecei a ler desde o início. Em alguns momentos, teve um momento que eu lia um capítulo do Antigo Testamento, lia um salmo, porque os salmos são mais de 150. Então, ou seja, eu estou dando um embasamento para vocês aqui, que vocês também, né, pode ser um norte, talvez vocês não vão fazer igual o meu. Eu também indico, tem um método de ler a Bíblia do Monsenhor Jonas Abílio. Tem muita gente que entende a Bíblia dessa forma, né? Então, eu convido vocês a pesquisarem vídeos, mas assim, que vocês comecem de fato a ler a Bíblia. Que ela não seja um amuleto, né? A Bíblia para nós católicos é igual que o pessoal, né, que fica colocando aqueles elefantes, pelo amor de Deus. Se tiver um elefantinho daqueles aí, virado com uma bunda para a porta, dá um bicudo nesse trem e some com superstição, gente. A gente não pode ser supersticioso. Tem muito católico que fala assim, eu sou de Libra, eu sou de Jesus. Gente, quantas vezes eu pautei minha vida em signo? Se Libra lá falasse que hoje meu dia vai ser triste, meu dia era triste, porque eu lia ali, eu ia viver aquela realidade do meu signo. Gente, o nosso maior astro é Jesus. A gente a gente não presta atenção nessas coisas. Isso, gente, vocês estão duvidando de um Deus que é tremendo. E eu trago para vocês até o exemplo do profeta Elias. O profeta Elias chegou numa época que, devido toda a descrença que havia naquele momento,
aquele povo ali estava acreditando num monte de deuses. E o que o profeta Elias fez? Ele começou a desafiar o Deus daquele pessoal. E ele era um exército pequeno, ele era tipo 2, 3, né? Enquanto era um exército de 450 pessoas contra ele. E ele desafiou aquelas pessoas para que o Deus daquelas pessoas fizessem milagres, prodígios. E as pessoas ficavam ali, ó, cultuando aquele Deus 3, 4, 5, 6 dias e não dava nada. Enquanto Elias evocou o Deus Todo-Poderoso, né, o resto não precisa nem de falar. Todas as coisas começaram a acontecer. E por que eu estou trazendo esse exemplo aqui para essa questão? Porque muitas das vezes a gente fica buscando coisas fora de Deus. Deus não está em signo não, gente. Isso não existe. Vocês estão perdendo tempo seus. Eu estou falando a uma pessoa que já leu esses negócios. Não tem condições de você ser católico e se apoiar. Você tem uma igreja que... O que ela nos dê? Esse aqui é o livro mais lido do mundo. É a Bíblia. Que muitas das vezes a gente está deixando empoeirar. A gente não tem curiosidade. Tem gente que lê 50 tons de cinza, 50... Mas você não leu 50 tons de Deus. Que está aqui, ó, várias tonalidades que Deus está. Várias. Você lê livro de autoajuda. Aqui está o maior psicólogo do mundo, foi Jesus. Que vem para nos orientar. Vem para nos indicar o caminho. E a palavra de Deus ela é muito rica, porque muitas das vezes você pode estar num momento de oração e Deus vai te dar uma palavra. Abra lá em Josué. E quantas vezes Deus falou comigo através da Bíblia? Quantas vezes? Porque a gente limita. O problema, sabe? Porque muitas das vezes as graças não acontecem em nossa vida porque a gente limita o campo de atuação de Deus. A gente subestima Deus. E isso é terrível, gente. É terrível. Porque Deus é gigante. Ele é esplendoroso. E muitas das vezes a gente limita o campo de Deus. A gente não acredita que Deus pode falar com a gente através de uma leitura da palavra. E o Padre Léo falava uma coisa muito interessante, né? A gente tem uma vida de oração. E como eu vou ter essa vida de oração? Tendo a Sagrada Escritura em todo lugar que eu vou. Se você tem costume de trabalhar com mochila, ela tem que estar dentro da sua mochila. Se você, mulher, tem costume de trabalhar de bolsa, pode ser até aquelas que você coloca de lado. Não tem problema, tem Bíblia pequena, mas você tem que andar, porque isso aqui é a nossa arma. Se tanta gente incentiva a arma, né, principalmente no Brasil, que virou uma coisa terrível, o nosso 38 é esse aqui, gente. Que a gente pode semear bala para todo lado. Se tem uma arma que a gente tem que andar com essa aqui, ó. O terço. Essas são as nossas armas, gente. E quem está falando isso nem é eu, não. É o Senhor que falou para Pedro. Falou, olha Pedro, as vossas armas, que Pedro arrancou a orelha do soldado lá para tentar defender Jesus, né? E o Senhor falou, ninguém mandou você fazer isso não. As nossas armas não são as armas desse mundo. Eu nunca vou ter revólver. Nunca, eu não preciso. Agora, se as pessoas mundanas chegar por A mais B tentar me matar, que seja assim, mas eu não vou ter arma. A arma que eu vou ter é uma Bíblia e um terço. Também não sou contra quem tem, porque às vezes a pessoa tem a propriedade rural, né? É a visão de cada um, mas isso nem é o viés da nossa live. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que a gente tem que ter, que essa aqui é uma palavra cortante, é o que fala lá em Hebreus. Essa é a palavra que o Senhor trouxe para a gente, para nos salvar. Muitas das vezes a gente vai encontrar respostas para as dificuldades da nossa vida na Bíblia. E a gente tem que buscar constantemente estar conectado a essa realidade. E muitas das vezes a gente foge daquilo que Deus tem para nós, né? Eu queria trazer alguns versículos para vocês entenderem
o que o Senhor fala sobre isso. Vamos lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então você, pai, você profissional, você tem que ter a palavra de Deus, porque toda a Escritura é inspirada por Deus e ela foi feita para ensinar. Eu, por exemplo, eu sempre estou usando, não que eu pareça que eu engoli uma Bíblia e vou ficar refutando versículo por aí, mas é a melhor forma, é o nosso embasamento. Vocês devem ver algumas lives minhas, do nada sai assim, conforme fala lá em Mateus. Então, ou seja, não é eu que estou falando, é as Escrituras que estão ensinando. E ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Lá no Salmo 119, 105 fala: a tua palavra é lâmpada que ilumina meus passos e luz que clareia os meus caminhos. Quantas vezes a gente está naquela ocasião de trevas e a gente passa em algum lugar, vê um versículo, ou senão você está atrás de um carro que vai e te fala. É Deus falando com você. Quantas ocasiões o Senhor quer nos encontrar? E hoje, olha para você ver como é que é a conexão. Hoje, antes de iniciar o Evangelho, falava uma palavra de Isaías: procurai o Senhor quando Ele ainda deixa se encontrar. Então, meu irmão, o que eu posso te falar, procurar ler a palavra enquanto ainda tem jeito, enquanto ainda o Jesus não voltou. Não espera para você começar a entender a Bíblia quando Jesus voltar, que já vai ser tarde. Esse é o momento de você entender o porquê você é cristão, o porquê você é católico. Nós católicos estamos passando vergonha muitas das vezes, a gente não sabe. Não sabe quem que é Mateus, não sabe quem que é Marcos. A gente não sabe quem que é Lucas. É isso mesmo, gente. Não é brincadeira. Se bobear, tem gente que deve achar que os Salmos é um livro desconectado da Bíblia, é um outro livro. Parece que, tipo assim, é um lançamento especial das edições Jerusalém, né? Não, o Salmo é um livro da Bíblia. Essa palavra que eu queria falar, de Hebreus: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Essa palavra de Deus é uma palavra dura, gente. Os discípulos chegou um momento que eles queriam vazar, e o Senhor falou: quem quiser vazar pode ir embora todo mundo. Porque seguir a palavra de Deus é difícil demais. Porque a nossa natureza, ela toda hora, a gente tem uma divisão dentro da gente que chama corpo, alma e espírito. Alma e espírito. E a gente viver a proposta de Deus para a nossa vida é algo muito complicado, mas é possível. Porque eu só tenho uma vida para me viver essa realidade. E esse tempo é agora. Esse tempo que eu e você tem que entender. Ah, não, mas eu vou deixar para me entender a Bíblia quando eu completar ali meus 50 anos, eu já vou estar mais tranquilo, aposentado. Ô, gente, não vamos brincar com coisa séria, não. A palavra de Deus é viva e eficaz. E muitas das vezes a gente fica, porque a palavra traz ensinamentos duros, fala não adulterar, e você está no adultério. Você não pode casar com uma pessoa que já foi casada. É difícil, porque às vezes você está com aquela pessoa, conversando com uma pessoa que é separada, que é um melzinho na chupeta, menino bonito, um rapaz bonito, mas você não vai por causa da palavra de Deus. Você não vai, por obediência. A nossa vontade é de ir, gente. O corpo está gritando, parece uma torcida organizada gritando assim: vai, vai, vai. Mas eu não vou avançar por causa da palavra de Deus. Porque lá está escrito que eu não posso me unir a uma pessoa casada. Então toda a palavra de Deus é o que fala aqui em Timóteo. É inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Porque tem gente que tipo assim: não, essa passagem eu quero, essa eu não quero. Não tem como você fazer salada mista. Não tem como você escolher, igual às vezes você vai no self-service, lá tem peixe, tem
tem linguiça, tem carne cozida. A palavra de Deus não tem jeito. É um prato que já vem feito para você. Não tem como você falar, isso eu quero, isso eu não quero, isso eu acredito, isso não existe. Você está na igreja errada. Eu não estou botando você para fora da igreja, não. Mas se você quer selecionar determinadas partes, determinados mandamentos para você viver, você está na igreja errada. Isso é muito sério. A gente está falando de uma igreja que é banhada pelo sangue de mártir, ou seja, muita gente morreu, gente, para a gente estar aqui. Para essa igreja estar de pé, muita gente derramou sangue. Muita gente derramou sangue. Muita gente deu continuidade, que o primeiro a derramar sangue pela gente foi Jesus. E tem cristãos morrendo por querer viver a fé. E a gente vai chegar num tempo de perseguição, pode gravar que já está acontecendo, que se você não for radical, você não vai aguentar. Se você não adorar, você não vai aguentar. Por que o Carlos era um menino que exalava santidade? Porque 30 minutinhos do dia dele ele estava ali, ó, diante do Santíssimo Sacramento no altar. Por isso que esse menino foi tão especial, gente. Porque ele entendeu o verdadeiro sentido da fé. Ele entendeu o que é pagar o preço. Porque muitas das vezes a gente quer a glória lá do José do Egito, mas ninguém quer ser vendido como escravo, não. A gente quer só a parte boa. Parece que a gente vai interromper o padre lá na hora do casamento, né? Que ele fala na alegria, na saúde. A gente só quer a parte boa. Mas vai vir a parte ruim, porque a gente é cristão. Não que só a parte ruim vai existir. Mas se eu decido ser cristão, eu tenho que entender que nesse pacote vai também ter sofrimento, vai ter tristeza. Mas eu tenho... Essa é a parte da má notícia, mas eu tenho uma boa notícia. Nós temos um Cirineu. Esse Cirineu se chama Jesus. E na verdade é um Cirineu duplo, que Nossa Senhora também é uma, que está conosco ajudando a carregar a nossa cruz. Ou seja, a gente não está sozinho. Mas você pode optar pelo caminho dos covardes. Qual que é o caminho dos covardes? É selecionar, né? Não, eu quero viver esse mandamento. Não, esse não. Não, esse sim. Nossa, a igreja é meio radical, né? Não, mas eu gosto desse, né? Esse eu vou ver. Ô, gente... É igual eu disse, a gente está num tempo, ou é tudo ou nada, ou tudo ou nada, ou santos ou nada. O Monsenhor Jones falava isso. Mais uma palavra aqui. Lá no livro de Mateus, Jesus respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, ou seja, não é só comungar, não é só se alimentar, mas a gente precisa. E isso que ele falou para quem? Para o capetão, lá no deserto. Falou para ele. Ele estava lá sendo atribulado e falou, se a sua palavra, se tem um camarada que entende de Sagradas Escrituras, ele se chama Satanás. Ele entende, porque ele é um ser. Ele é um ser constituído por Deus. Ele entende a Sagrada Escritura, melhor que ninguém. Você quer um doutor em Sagrada Escritura? É ele. E ele sempre vai tentar a gente na Sagrada Escritura. Por isso que a gente tem que ser firme, gente. É firme. É firme. Se lá na palavra fala para você não fornicar, não é para fornicar, não. Se na palavra fala que você não pode adulterar, você não pode adulterar. Eu vou trazer clara essa palavra adultério. Adultério é o seguinte, gente. É a mesma coisa que você vai colocar combustível no seu carro. Se lá no combustível, ao invés de ser, vamos colocar que o padrão é ter 99% de gasolina, por exemplo, tiver 90% e 10% for água, o que vai acontecer? Vai dar pau, vai pifar esse carro. Da mesma forma, nós, que ali, eu ainda não, né, mas as pessoas que assumiu o sacramento do matrimônio, que faz ali uma aliança com Deus, passou ali e começa a adulterar. Eu começo a arruinar a minha aliança que eu fiz com Deus. Por sua vez, eu começo a arruinar
a minha relação com Deus. Ah, mas Deus é misericórdia, mas Deus não apoia pouca vergonha, não, gente. E lá no Salmo 119:11 vai falar: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. É exatamente isso que eu estou falando com vocês. É exatamente isso, gente. Eu só não vou pecar se eu for... Você lê aquele Salmo 1, fala, não andeis na companhia. Olha para você, vou dar um exemplo bacana aqui. Salmo 1, não estava nem previsto de eu ler, mas eu vou ler para vocês. Como uma palavra leva a gente, né? Vamos lá, Salmo 1. Salmo 1. O que o Salmo 1 traz para a gente? Você acabou de se converter, você está naquela vontade para balada, meter o louco, ficar doidão, aí você de repente cai no Salmo 1. Vamos lá. Você abre a Bíblia ali, aí aqui na minha Bíblia fala os dois caminhos. Feliz o homem que não vai ao conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei de Javé, e medita a sua lei dia e noite. Ou seja, está ali com a palavra, com a Bíblia. Não tem problema não, gente. Se for para vocês ficar mais íntimo, coloca ela na cabeceira da cama de vocês. Dorme abraçado com a Bíblia. Ele é como a árvore plantada junto a riachos, dá seu fruto no tempo devido e suas folhas nunca murcham. Tudo que ele faz é bem sucedido. Aí que eu estou falando aliança com vocês. Se você fez aliança com Deus, você não está avacalhando, você não está azedando a garapa, vai dar tudo certo. Mas agora, se você fez aliança com Deus e está com palhaçada, está de sacanagem com Deus, o pau vai quebrar para o seu lado. Entendeu? Não vem mudar o contrato que você fez com Deus, não. Né? Aqui não, pica-pau, aqui você vai quebrar o bico, não tem jeito. Não são assim os ímpios, pelo contrário, são como a palha que o vento dispersa. E quanta gente tem sido como palha, fogo de palha. Vai lá no retiro final de semana, Jesus, www.jesus.com.br, e passa 2 semanas, o cara tá lá. Já tá indo pra gandaia de novo, já tá com 2 mulheres. O retiro já esqueceu. Foi um amor de carnaval que a gente teve com Deus. Por isso, os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores no conselho do justo. Ou seja, não estou aqui para enganar ninguém. Se a gente não se render a essa palavra em vida, gente, o nosso julgamento vai ser complicado. E muitos de nós, podemos sim ir para o colo do capeta. Não estou profetizando isso na vida de ninguém. Deus veio uma segunda vez através do seu Filho Jesus, e Ele está adiando a segunda vida justamente para que eu e você se convertam, para que eu e você comecem a entender o verdadeiro sentido dessa palavra. É o que o Marcos está falando aí. Deus é misericordioso, mas é justo. Deus está querendo vir pela misericórdia, mas a justiça já está acontecendo no meio de nós, já está começando. E eu creio que Nossa Senhora está ali dosando a mão de Deus, porque se Deus pesasse sua mão de acordo com o que a gente faz, misericórdia, gente. Sim, e Javé conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perece. Então o Senhor sabe quem está com ele e quem não está. Vocês podem enganar todo mundo, gente, mas o Senhor Jesus não tem como. Não tem como você dar Tomé no Deus vivo que é Jesus. Não tem como você pecar escondido. O Senhor está vendo. Ele falou para André: eu te vi você lá debaixo da figueira. Eu lembro de você, meu consagrado. Eu sei o que você estava fazendo lá. Porque tem gente que vai pecar às vezes, né? Às vezes está lá no pecado de adultério e joga um pano em cima do santo ali, né? Com coisa que vai adiantar. Então lá em João 17:17 vai nos dizer: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O Senhor vai nos dizer que Ele é o caminho, a verdade, a vida. Satanás é o contrário disso. Ele vem para matar, para roubar, para destruir. Aonde tem demônio, ele vem para matar. Uma vez assim, que você está quebrando a aliança com Deus, fica muito claro: o Senhor é caminho, verdade e vida.
Mas uma vez que eu decido viver uma vida de pecado, você vai assumir um combo de 3 coisas para sua vida. E isso é você querendo ou não. Você não tem que querer. Porque uma vez, se você está pecando, você é escravo do pecado. Então você não tem direito a escolher. Você está assumindo 3 realidades para sua vida. Uma vez que quando a gente peca, a gente está na mentira. E quem que é o pai da mentira? A única vez que você vai ver na Bíblia falando que quem é o pai da mentira é Satanás. O pai da mentira é o demônio. E o Senhor estava tão bravo naquela passagem, falei, vocês são filhos do demônio. E toda vez que você quebrar a aliança com Deus e falar, agora a minha carne é fraca, eu mereço, eu vou viver a minha vida, eu tenho que aproveitar, porque muitas das vezes o que o mundo nos passa como o que é aproveitar é eu quebrar o pau, eu encher a cara de droga, isso é o aproveitar. Eu vivi uma vida de gula, de prazer, isso é o aproveitar a vida muitas das vezes. Você vai assumir um pacotinho que chama que o demônio ele vem para matar, para roubar e destruir. Uma vez que eu quero pecar, fica bem gravado na mente de vocês, viu, gente? Decidir pelo Senhor, caminho, verdade e vida. Decidir pelo pecado, decidir por Satanás, né? Que o pecado, o pai da mentira, é o demônio. Então, uma vez que eu estou no pecado, eu estou fazendo uma aliança com ele. Eu estou assumindo para a minha vida a morte, a destruição e o roubo. Porque ele vem para matar, roubar e destruir. Você está assumindo 3 realidades. Isso aqui é muito claro, gente. Para não falar que não... Né, como diz lá aquela música lá do período da ditadura, para falar que eu não falei das flores. Né? Então o Senhor está sendo claro, não tem nada que... Fala assim, nossa, mas eu não sabia que podia fazer isso. Não sabia? Aqui, ó. Tá tudo aqui, gente. Ah, mas a palavra de Deus é muito... Ai, se você não quiser, assim, eu não estou incentivando a ninguém, mas se você não quiser viver a realidade de Deus, não tem jeito, gente. Ah, não, mas eu só acredito... Você tá sendo protestante na igreja. Ah, não, mas livro do Marcos eu não acredito, não. Eu gosto mais do livro de Lucas. Paulo, não, eu não leio nenhuma carta, que Paulo é muito radical, né? Aí eu não leio, aí eu gosto mais assim, eu gosto mais de João, porque João fala muito de amor. A gente vai escolhendo, não tem escolha, gente. A Bíblia é prato feito, não é self-service, não. Grava isso aí, se você tem um caderninho, anota. A Bíblia é prato feito e não é self-service. Prato feito, você come o que está ali no prato. Não tem como você mudar nada, é prato feito. Agora o self-service você escolhe. Tem um monte de self-service por aí. E vocês, de repente, vocês estão achando que lá que vocês vão encontrar felicidade. Mas o self-service que tem por aí, não tem Eucaristia, não tem sacramento da confissão, não tem unção dos enfermos. Não é igreja, né, gente? Vamos combinar. É tudo porta de boteco isso aí. Entendeu? Agora vocês têm uma decisão séria. Eu não vou fazer live para passar a mão na cabeça, gente, né? O cara lá curte ser tão bonitinho, né? Bonitinho, mas ele entendeu tudo isso aqui, gente. E se essa é uma missão dele, que é uma inspiração para ele, nada que eu estou falando aqui, né? Ele está atrás de mim aqui. Não que ele falava exatamente, mas só de você entender que ele fala que a Eucaristia é a minha autoestrada para o céu, porque primeiro para a pessoa viver a Eucaristia, ela tem que estar com a confissão em dia, né? E para comungar todo dia, a pessoa tem que gostar muito de Deus. E se ele comungava todo dia, ele, em 3 anos, ele já tinha lido a Bíblia. Mas fora disso, da liturgia diária, ele já lia a Bíblia no habitual. Eu queria encerrar, né, com uma palavra que está aqui em Provérbios, que fala: cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Então hoje eu acho que a gente pôde aprofundar, né? O Senhor, ele falou de uma maneira diferente. Também aqui, lá em Jeremias, vai falar:
Não é a minha palavra como fogo, pergunta o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha. Hoje a gente teve uma direção. Hoje você, pelo menos, criou uma grande curiosidade no seu coração. Você entendeu hoje que tudo passa pela palavra de Deus. Essa igreja que organizou a Bíblia. Essa igreja que tem a Bíblia completa. Essas sagradas escrituras. Pensa num pai, meu irmão. E eu já convido você a colocar a mão no seu coração. E também a mão sobre a sua cabeça. Eu gostaria que você pensasse num pai que ao viajar, ele vai ali e deixa as instruções. Tudo aquilo que para o filho não se perder naquele tempo de viagem. E assim foi Deus. Ao partir, propriamente Jesus, ele nos deixou um Novo Testamento, assim como seu pai já tinha, toda a Escritura é inspirada por Deus, a palavra vai nos dizer, assim como seu pai já tinha começado no Antigo Testamento, ele veio para dar continuidade a essa inspiração. E ele, como filho e Deus, ele deixou a segunda parte desse compêndio. E todo pai, quando vai viajar, ele deixa aquela instrução. E não foi diferente Jesus com a gente. Ele deixou algo verdadeiro. Ele deixou um manual de instruções para que a nossa vida seja bem-sucedida enquanto a gente estiver nesse mundo. E hoje, meu irmão, eu te convido a aceitar essa realidade. Assim como o pai que quando vai viajar deixa ali talvez as instruções na geladeira, hoje o Senhor, Ele te dá essa instrução, que é a sua palavra. Essa palavra que traz vida e verdade. Essa palavra que é o caminho, a verdade e a vida. Que hoje eu convido a você a aceitar a palavra de Deus na sua vida. A aceitar as realidades que Deus vai te trazer através desse livro. Que é o livro mais importante desse mundo. E hoje eu te convido, eu peço a Deus, peço ao Espírito Santo que visite famílias, visite lares, visite corações, para que aceitem essa realidade, que aceite essa palavra que o Senhor tem para o nosso tempo, aceite as Escrituras. Também peço ao nosso irmão, o Beato Carla Cutz, que ajude todas essas pessoas que estão nessa legião a serem conhecedoras. E eu te falo, meu irmão, começa a pedir a Deus o dom de poder ler a Bíblia, o dom de poder ler a palavra, o dom de ser um cristão que entende, que vai estar ali para falar da palavra de Deus, que não vai ser pego em armadilhas. A partir de hoje, eu proclamo um novo tempo na vida de pessoas que estavam caminhando em ignorância. Não é que você vai aprender a Bíblia em uma semana, mas hoje o Senhor abre um novo na sua vida. Hoje o Senhor concede, pede do fundo do coração, Ele vai conceder esse dom. Ele concede esse dom de ser um entendedor da palavra de Deus. Deus está levantando profetas, está levantando pregadores. Tem pessoas que estão nessa live que vão ser pregadores da palavra de Deus. Assim como um dia eu estava ali num banco e achava que aquilo ali era muito para mim. Mas o Senhor falava, você um dia vai pregar a palavra de Deus. E hoje eu estou aqui não só pregando, mas conduzindo uma missão. Quantas missões que o Senhor tem me dado nesse tempo. E que o Senhor possa confiar a palavra de Deus a cada uma dessas pessoas que estão aqui. E eu convido a você a orar na linguagem dos anjos. Oh,
E você, meu irmão, que sentiu um calor no seu coração, o Senhor diz: abra o seu coração, dilata, para que cada vez mais o Espírito Santo possa entrar. E melhor, esse carisma acutis possa entrar e enraizar na sua vida. O Senhor me dava uma visão do Carlo Acutis. E essa visão, ele visitava alguns lares de pessoas que estão rezando nessa live. E ele caminhava feliz, porque ele vê que muitas pessoas estão fazendo parte dessa legião. Muitas pessoas estão fazendo parte desse carisma. Muitas pessoas desejam até ser missionários desse carisma, que é um carisma de Deus, gente. De Deus. Eu falo não é porque eu estou à frente, mas é um carisma de Deus. Em 3 meses não ia ter 3.000 pessoas só pelo nome do Carlo Acutis, mas pessoas dispostas a viver o novo de Deus para a sua vida. Esse novo de Deus, não que a gente vai, como se o Carlo Acutis fosse uma pílula, a gente engolisse, mas uma proposta de vida fecunda, que hoje a gente falou mais um capítulo desse belo livro da história do Carlo Acutis, que é as Sagradas Escrituras. Que esse rapaz, ele dava muito valor a isso. Que hoje, meu irmão, você possa aceitar esse novo de Deus, que você possa se compromissar. O Senhor também coloca aqui muitas pessoas que estão com desejo de se matricular num curso bíblico, de formação bíblica. Se matricule, meu irmão. Mas não deixe para depois, matricule hoje. Terminando essa live, procura aquela pessoa lá da sua paróquia ou uma outra pessoa que você viu na internet, mas não deixe de fazer esse curso bíblico. Amém? Foi forte, né, irmãos? Né? Eu creio que o nosso irmão está conduzindo a gente de uma maneira profunda. Beato Carlo Acutis, interceda pela saúde do meu filho que tem uma epilepsia genética. Quem sabe ele não estava visitando a sua casa aí, meu irmão. Aqui, quem escreveu foi o Marcos Vinícius Bru. Muita gente aqui, viu, gente? A Érica, o Marcos, a Kátia, Renato, a Luana, o Gustavo, o padre também estava aqui. Que bacana, né, gente? Muita gente, nossa, muita gente amiga nossa. E eu quero que vocês me ajudem a difundir esse carisma. Se essa live foi útil para você, vocês estão vendo esse aviãozinho? Ele chama Aviãozinho de Deus. Ele fica aí perto do ponto de interrogação. Manda para o irmão, divulga, marca uma pessoa para começar a seguir a gente. Não é que a gente quer ganhar seguidor, a gente quer ganhar alma. É diferente. Como nos diz São José Maria Escrivá, se no tempo dos homens, se no tempo dos homens tempo é dinheiro, nos negócios de Deus tempo é alma. Então a gente está correndo contra o tempo, né? Para salvar almas. Se você hoje foi atingido e você está a primeira vez aqui nesse Instagram, vai lá, começa a seguir a gente tem muito conteúdo. Se você tem alguma sugestão de conteúdo, envia para a gente também. Queria convidar vocês a seguir a nossa página lá no YouTube, se inscrever lá, se inscreva no nosso canal. Esse vídeo vai estar lá como tantos outros. Tem muito vídeo bacana da vida do Carlo, né? Tem muito conteúdo assim. Você que quer se aprofundar, se você se sentiu tocado hoje, se inscreva no nosso canal. Amém? Né? Queria agradecer a presença de todos, o tempo que vocês não dispensaram, porque tempo que a gente investe em Deus é tempo ganhado. E eu tenho certeza que não só vocês, mas
também as almas que estão lá no purgatório, elas precisam das nossas orações. Um dia podemos ser nós que vamos estar lá. Eu queria fechar essa live com uma Ave Maria, com todos os pedidos que vocês colocaram, né? O irmão que colocou o filho dele que está com epilepsia, tantos outros pedidos que às vezes vocês não escreveram, né? Mas que vocês trazem no coração, e outras pessoas que serão atingidas. A irmã está colocando aqui o tio Oswaldo, que está internado na UTI com fibrose, ele precisa de um milagre. Que Carla Cutts possa visitar ele essa noite, né? Como diz lá no livro de Tobias 5,13, para Deus é possível te curar. E lá em Lucas 1,37, para Deus todas as coisas são possíveis. E nós estamos aqui porque nós acreditamos nos impossíveis de Deus. E a gente tem um santo milagroso do nosso lado. A gente tem Nossa Senhora, a gente tem São Miguel, a gente tem a Milícia Celeste, a gente tem Jesus, gente. A gente tem tudo. E toda vez que vocês comungam, gente, pode parecer brincadeira, mas vocês ficam com o rei na barriga. E a gente tem o rei na barriga. Todas as vezes que a gente comunga, e a gente somos filho de Deus. Lá no Diário de Santa Faustina fala que o sangue de Jesus corre na nossa veia, e por isso que a gente tem que caminhar com a fronte altivamente erguida. Irmão, em nome de Jesus, que você coloca aí o seu filho Bruno, eu peço a intercessão do nosso Carla Cutts, Beato Carla Cutts, para visitar ele, Nossa Senhora, que possa interceder por essa sua realidade. Eu não sei se o seu filho vai ser curado hoje, mas Deus proverá. El Shaddai, como o Marcos está dizendo aí. Vamos rezar uma Ave Maria. Semana que vem tem mais live. Se vocês gostaram, né, ajuda a difundir o nosso canal. Talvez você não tenha uma oferta para dar para Deus, mas essa é uma grande oferta quando você traz um irmão. A gente está correndo contra o tempo, a gente quer salvar almas. Esse é o nosso principal intuito. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus também interceda pelo meu ministério, interceda pela Legião Acutis, interceda pela nossa igreja. Louvado e adorado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e adorado. Nós estivemos reunidos e sempre estaremos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria e viva o Beato Carla Cutts.